Vamos voltar a tratar de um tema extremamente delicado, que até alguns anos atrás era um tabu, né? Não se manifestava, não se repercutia. Eu estou falando do fato de pessoas retirarem a própria vida, suicídio, né? Nós tivemos em setembro o Setembro Amarelo, tivemos aqui presente nesse estúdio o pessoal da área da saúde aqui de Tupanciretã destacando esse tema e salientando a importância de estarmos atentos a isso, na possibilidade de, se a pessoa puder ser auxiliada, ser socorrida. Eu volto a esse tema porque há poucos dias nós tivemos uma informação de que foi criado um grupo de profissionais da área da saúde mental que se disponibilizou para ajudar de forma voluntária, através do SOS Agro RS, produtores ou familiares, enfim, pessoas que estejam passando por este momento, por uma crise nesse momento. Segundo nos traz aqui informação prévia, esse projeto junto a profissionais tem a intenção de mostrar que você não está sozinho. Busque ajuda. Para a gente ampliar essa informação, eu procurei e está em contato conosco nessa manhã Graziele de Camargo, que é coordenadora estadual do movimento SOS Agro RS, é produtora rural, e por algumas oportunidades falou conosco aqui sobre as ações que este movimento está fazendo em prol do encontro de alguma solução no aspecto financeiro. Mas agora, a nosso convite está aqui para a gente falar também um pouco dessa questão do aspecto psicológico, né, dos produtores. E isso é motivado pelo fato, infelizmente, de que muitas pessoas, infelizmente, já agiram tirando a própria vida nessas circunstâncias que os abalou psicologicamente. Graziele, Grazi, um tema delicado para a gente tratar, mas ele precisa ser encarado e vocês tiveram a coragem de encarar isso e tratar desse tema de uma forma mais ampla. Bom dia, Grazi, como é que está? Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã, bom dia, Miguel. Então, esse é um tema que tem que ser falado, mas com muita responsabilidade, né? Mediante toda essa crise que estamos vivendo, que é a pior crise financeira causada por uma crise climática e por uma falta de solução do governo federal realmente efetiva, embora o governo já tenha feito algumas coisas, né, desde o ano passado. Muitos produtores ainda se encontram desesperados, sem amparo, não estão vendo a luz no fim do túnel, e aí que entrou, então, o movimento SOS de novo, com essa proposta de fazer uma ação voluntária, né, de profissionais da saúde mental, com psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, para que a gente pudesse dar um amparo, dar um caminho, estender a mão para aquele produtor que está desesperado, ou seja, para ele, ou seja, para a família dessas pessoas que, infelizmente, fizeram o pior, o que não resolve a situação. Sim. Hoje o SOS tem mais de 15 profissionais ligados ao movimento, atendendo de forma gratuita, voluntária. É somente entrar em contato com o SOS nos grupos de WhatsApp ou no Facebook, no Instagram, que ali tem os contatos de todos eles. E por que a gente está falando desse tema com muito cuidado, né? Uma vez por semana a gente está procurando fazer live para mostrar para as pessoas que, primeiro, não é só uma pessoa que está passando por essa extrema dificuldade de não ver como resolver as questões financeiras, que esse desespero que chega, né, a essa ação bruta de, enfim, de tirar a própria vida, não resolve a situação, muito pelo contrário, deixa a família toda fragilizada, deixa as pessoas também, né, se questionando o porquê. Então, a gente está mostrando, Miguel, que apesar de nós estarmos vivendo o pior cenário, isso quando eu falo pior cenário é o seguinte, é um cenário de muita dívida, é um cenário de questão climática mostrando mais um desafio, né? Um ano que vai ser muito desafiador, de novo, mais uma seca. É uma questão política, que a gente sabe que o nosso problema precisa ser definido, resolvido, alinhado pelo governo federal, também o governo estadual.
Então, tudo isso corrobora, tudo isso é um grupo de fatores ruins que acaba deixando as pessoas, de uma certa forma, como vamos fazer? Perdida, pensando que tá, vai ficar pelo meio do caminho. Então, a gente resolveu fazer esse movimento, está crescendo, a gente está com profissionais de 4 ou 5 estados já, né? A gente está tentando falar disso para que as pessoas se atentem aos sinais, né? A gente quer prevenir, a gente quer mostrar que tem outra saída, a gente já está pensando até em fazer uns grupos paralelos de apoio emocional, espiritual, até apoio jurídico, para poder estar orientando melhor e essas pessoas, porque a gente sabe que se nada for feito realmente, mais de 30% dos produtores não vão conseguir ficar na produtividade, na questão do trabalho, né? Eles vão realmente ter que parar. E isso a gente não está falando assim, ah, vai acontecer. Não, já aconteceu. Se não vier uma solução definitiva até o fim desse mês, já aconteceu, porque o plantio já começou. Então, a gente precisa agora, se o governo federal realmente, né, não trazer essa solução, abrir esse leque de uma outra forma, ou seja, com cooperativas, ou com cerealistas, nós, de novo, vamos ter que fazer uma ação, voluntária, pedindo o apoio e amparo do Brasil inteiro para ajudar esses produtores. Graziela, pela experiência que vocês têm, e infelizmente nós tivemos aí várias pessoas que tiraram vida, eh, essa iniciativa de buscar o apoio nesses profissionais que vocês estão disponibilizando, pode partir da própria pessoa, é melhor, normalmente de seus familiares. Quem que normalmente toma a iniciativa para buscar um suporte? Os produtores que já estão procurando esse suporte, né, dos profissionais, dos psicólogos, seja para conversar, para desabafar, porque assim, quando você fala do problema com outra pessoa, você divide aquele fardo, ele fica mais leve, e a outra pessoa que está de fora, ela também pode enxergar uma solução, por menor que seja, né? Então, geralmente quem está buscando agora esse apoio são sim os produtores, né? Está sendo um pouquinho difícil acessar aqueles produtores que não estão envolvidos nos movimentos, né? Que a gente imagina que a gente tem em torno de 40, 50 mil pessoas linkado aos grupos do SOS. Mas então a gente está pedindo para essas pessoas que estão linkadas aos grupos repassarem as informações para outras pessoas que não estão nos movimentos. E é aí a importância que entra os veículos de comunicação, como a Rádio Tupã, para que as outras pessoas possam também saber que se elas estiverem precisando conversar, se elas sentirem que o que o jeito deles mudou, que os sinais mudou, eles estão querendo ficar muito sozinhos, isolados, não querem conversar com ninguém, não querem falar com familiar, né? Que eles estão, de uma certa forma, com sinais de depressão, alguma coisa assim, eles podem entrar em contato pelo Instagram, né? Pode mandar mensagem lá no nosso Instagram, a gente vê de qual região que é, a gente vê se tem algum profissional naquele horário que ele pode conversar com ele, porque profissionais têm, mais ou menos, eles deixaram um dia por semana para falar, né, com tantos produtores, e a gente vai encaminhando. A Paola Stefanello, que também faz parte desse nosso projeto, e ela que é a coordenadora de mídias, ela que está mais em contato com esses produtores, ela atende mais ou menos 50 pessoas por dia, né, que entram em contato, que querem saber também. Então, assim, a gente pensou de uma forma para poder falar mais disso, realmente de comunicar através da imprensa, né, através da rádio. Perfeito. É importante salientar de que, claro, que as pessoas que estão ligadas de alguma forma ao SOEG e à Água RS já percebem, já sabem que podem buscar esse suporte. Mas pelo que você está colocando, isto é aberto aos produtores, não necessariamente aquelas pessoas que têm algum vínculo direto com o SOS e a Água RS. Isso é para todos os produtores, né? Ele só tem que chegar até a nossa rede social e dizer que, de certa forma, ele precisa dessa ajuda, desse amparo. Essa semana, Miguel, a gente vai falar também com a Secretaria de Saúde do Estado
né? E também com as federações, com a Farsul, com a FETAG, para que a gente consiga ampliar esse projeto dentro dos sindicatos e que, de certa forma, ele realmente chega lá na porta do produtor, né? Mostrando que ele não está sozinho, que a gente deu a mão e que a gente não vai soltar a mão de ninguém e que a gente vai sim suportar esse processo dolorido, né, que é essa crise que a gente está vivendo, e a gente vai conseguir atravessar tudo isso, se Deus quiser, e no próximo safra, no próximo ano, a gente vai ter realmente sucesso, né, na nossa atividade. Tomara, né? A gente está preocupado, como você mesma colocou, estamos na iminência aí de Laninha, né? Que deve diminuir, as chuvas devem ser abaixo da média pela tendência e a gente espera que não prejudique muito a nossa lavoura de verão, que é o nosso principal produto aqui na nossa região. Graciele, com relação à liberação de recursos, ampliação de recursos, renegociação, enfim, em que pé se encontra? Tem uma audiência nas próximas horas, nos próximos dias, se não me falha a memória? Então, Miguel, segundo a última circular que saiu semana passada, no dia 7, uma circular do BNDES de número 104, ela constou algumas informações complementares, onde ali diz que as operações vão se iniciar de fato, né, da medida provisória do governo que ele anunciou lá na Expo Inter, que ainda não tem ninguém que conseguiu renegociar com essas condições, ela vai realmente acontecer a partir do dia 15 de outubro. Veja bem, a demora, o delay que existe, né, entre um anúncio e realmente a renegociação de fato, e isso está nos preocupando porque os produtores têm que plantar. E os produtores ainda estão entendendo que eles vão conseguir captar ou tomar algum tipo de custeio, né, algum tipo de recurso financeiro ligado ao banco, principalmente, à instituição financeira, seja ela qual for, somente após a renegociação. E o que a gente está tentando explicar para os produtores é que isso não está condicionado. Quer dizer, não é certo que o produtor que fizer uma renegociação, ele vai ter de novo a capacidade de pagamento e o banco vai aceitar liberar algum recurso a ele, né? O sistema financeiro como um todo mudou muito, está muito criterioso, cobrando muito mais garantias reais estas, com, em alguns lugares, alienações fiduciária, que é algo muito preocupante, que a partir do momento que o produtor assina qualquer tipo de contrato, renegociação com alienação fiduciária, significa que o bem, seja móvel ou imóvel, não é mais do produtor. Ele passa esse bem para o banco somente após ele pagar toda aquela renegociação que está vinculado a esse bem de garantia, é que o bem retorna para o produtor. Então, a gente está fazendo esse alerta porque se o produtor faz agora uma renegociação com alienação fiduciária e o ano que vem ele tiver de novo uma frustração, já está mostrando um prognóstico de um tempo que vai dar uma seca. Ele não cumprir com esse contrato, com essa parcela, ele não pagar essa parcela, ele pode não ter mais o bem, ele pode perder o bem. E muitos dos motivos do suicídio que aconteceu até agora, que são 25 famílias que perderam pessoas, é justamente por essa questão de perder bens, de perder máquina, de perder terra, né, do produtor estar desesperado. Então, nós estamos informando, juntamente com toda essa ação da saúde mental, junto com os psicólogos, né, junto com essa ação de grupo voluntário, é que nós estamos informando que o produtor se alerte quanto ao modo de fazer as renegociações. Então, a partir de quarta-feira, dia 15, é que os bancos vão estar mais aptos a receber, né, as propostas, ou que o produtor procure a agência para ver se ele realmente vai conseguir renegociar e ver a questão burocrática. Por tudo que a gente já tem de experiência, Miguel, a gente sabe que demora, né? A gente já está completando 40 dias após o anúncio da MP, é que a gente sabe que existe muita burocracia. Qual é o papel do SOS junto ao governo federal? É mostrar a burocracia, né? Levar a legitimidade, levar a verdade até a ponta lá, seja no Ministério da Fazenda, ou seja no Ministério da Agricultura,
e tentar, juntamente com o governo federal, criar uma solução, quer dizer, tirar os entraves que precisam ser retirados, ou fazer aquela instituição flexibilizar, não sei, de alguma forma tem que ser melhorado as questões que estão hoje colocadas para o produtor rural. Porque quando foi feita a negociação, quando nós fomos chamados para ouvir a proposta do governo federal, que seria uma medida provisória, e nós teríamos que esquecer o projeto 5122, que falava do alongamento por 13 anos, que já estava no Senado, que foi aprovado pela Câmara lá no dia 16 de julho, era diferente do que realmente veio. Né? Então, agora a gente entende que se o governo não flexibilizar, de certa forma, juntamente com os bancos, e que se os produtores realmente tiverem que ter uma garantia real para poder fazer a renegociação de 1 para 2, o que significa isso? Se eu devo 1 milhão, eu preciso de uma garantia real de 2 milhões. E uma garantia real de 2 milhões com alienação fiduciária fica muito complicada, entende? Então, o governo ainda terá que ter novas soluções para isso, como, por exemplo, um fundo garantidor. Existem formas de fazer, só que isso está muito demorado, isso está muito devagarinho, e agora o produtor não tem mais tempo. Né? Nós estamos na janela de plantio apta, já abriu a janela de plantio, os produtores precisam de um rumo, eles precisam saber como que eles vão fazer o plantio. As cooperativas, como a gente tem notícias, né, teve algumas cooperativas até que vieram a fechar, enfim, que estão passando por dificuldades gigantescas. As cooperativas não estão mais conseguindo também liberar muito crédito para o produtor. Então, o produtor acabou as opções. Então, aí chega o momento da gente criar uma coisa mais robusta, né? Ou seja, vamos trabalhar o psicológico, vamos trabalhar também a questão jurídica, né? Daqui a pouco de ver contratos e ter que entrar de outra forma, mas a gente também precisa trabalhar a questão financeira. A gente sabe que não tem como fazer roça, não tem como fazer lavoura, não tem como comprar 1 grão de semente, 1 quilo de adubo, se não tiver recurso financeiro. Isso a gente já vem falando há 1 ano e 9 meses para o governo federal. É o mesmo discurso toda a vida, é o mesmo discurso toda a vida. O que nos incomoda é que o governo, quando a gente pressiona muito, ele vai lá e libera. Mas ele fala que libera algo gigantesco e chega na ponta é algo pequeno. Então, tem muita diferença do prometido para o cumprido. E isso a gente não tem mais como aguardar, né? Nós temos algumas opções ainda, como eu falei, que nós vamos tentar fazer isso. Amanhã a gente tem uma reunião com o vice-governador, de pedir, desta vez, um amparo estadual junto com o federal. Não sei se vai ser possível, porque na questão tributária, jurídica, a gente não entende muito bem, mas é o que a gente vai tentar fazer para ver se a gente consegue realmente não deixar muitos produtores pelo caminho. Perfeito. O tema é muito delicado, ainda muito complicado, como a Graziele colocou com bastante amplitude para você, e a gente só torce para que seja resolvido o mais breve possível, para que possamos ter uma retomada da normalidade nas atividades da agricultura, que é nosso carro-chefe aqui. Bom, qualquer dúvida, SOS Agro RSBR, né? @SOS Agro RSBR, através dessa plataforma, através desse Instagram, você tem acesso a esses profissionais e pode aí então agendar horário, conversar, trocar ideias. Isso sem dúvida é uma iniciativa importante, porque infelizmente, como a gente já comentou, já houve dezenas de pessoas que tiraram a vida e muito provavelmente motivadas psicologicamente por esse problema seríssimo que está causando, que o clima causou, mas que agora também é uma questão financeira, judiciária, política, enfim, envolve vários contextos. Grazi, eu quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e permitir que a gente ampliasse essa informação além dos grupos do SOS Agro RS, que vocês têm feito uma comunicação muito relevante e bastante importante, e assim a gente pode externar um pouco mais essa informação. É claro que se houver a possibilidade de auxiliar as pessoas, a gente está aqui sempre à disposição, e também para trazermos as informações daquilo que vocês estão batalhando em prol
do segmento como um todo, porque apesar da batalha ser individual, digamos assim, do SOS AGRS, mas ela repercute em todo o meio, em todo o segmento, porque a decisão que for tomada na questão de recursos, financiamentos, prazos, enfim, não fica abrangendo somente a quem é integrante do SOS AGRS, mas sim todos os produtores atingidos pelas intempéries nos últimos anos. Novamente, obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho. A gente permanece à disposição e aí você já sabe, é um hábito nosso aqui, sempre que a gente conclui a nossa matéria, a gente deixa o microfone à disposição do convidado para algo mais que queira colocar sobre esta pauta ou se quiser acrescentar outro aspecto. Se não, as suas despedidas e eu torço para que sejam momentâneas e que nós tenhamos notícias um pouco melhores numa outra oportunidade com você junto a nós aqui. Mais algum detalhe, Grazi, por favor, fique à vontade. Bom, Miguel, seria importante também falar, né, que as pessoas que queiram participar e que talvez não sejam muito ligadas à rede social, né, a essa questão mais tecnológica, que possam também entrar pelo WhatsApp. Eu vou encaminhar para você o número do WhatsApp, que é da coordenação, que ela atende também as pessoas, pode ligar, peça ajuda, né? Se não puder pedir ajuda para o SOS, peça ajuda para o seu vizinho. As pessoas também que não estão precisando de ajuda podem ajudar. Isso é muito importante quando a gente fala uma corrente do bem. Se você não precisa de ajuda, ajude alguém, conversando com as pessoas, buscando entender os motivos, né, pelo que as pessoas estão tristes, desesperadas, enfim, de qualquer forma a gente sempre consegue ajudar. É muito importante que a gente consiga chegar realmente em quem necessita, né? A gente nunca sabe a dor que o outro está sentindo, as questões que são internas e que são silenciosas. Também prestar muita atenção na questão dos sinais, quando a pessoa começa a mudar muito, né? Era uma pessoa falante, começa a ficar quietinha, e, se possível, né, entrar em contato com a gente, ou se não, entre em contato também com a rádio, que a gente vai disponibilizar um contato de WhatsApp para poder estar chegando a esses profissionais. Hoje a gente tem mais de 15 e que com certeza estão trabalhando de forma voluntária e gratuita para ajudar mais pessoas, né, gente? Então, vamos fazer a nossa parte. A gente sabe que o agro não vive sem a cidade e a cidade também não vive sem o agro. Então, todos juntos, a gente realmente vai conseguir passar por essa batalha triste que está, né, acontecendo no nosso Rio Grande do Sul. SOS Água RS, psicólogos voluntários, você não está sozinho, busque ajuda. Foi o tema que a gente conversou agora aqui nesse momento com a programação da sua Rádio Tupã, através de Graziele de Camargo, coordenadora estadual do movimento SOS Água RS. Um abraço, Graziele. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Miguel. Bom dia. Bom, são 9h34. Você está com a Tupã. O programa é o Variedades, né? E a gente vai a um intervalo comercial, sempre